não funciona, creia no caráter. Deus é Deus de palavra. A palavra dele não volta vazia. E não importa a circunstância, nem que ele tenha que te ressuscitar dos mortos, mas a palavra dele vai se cumprir. Você pode ter certeza disso. Seu nome mesmo, esqueci? Thaís. Thaís? Prazer em revê-la. O seu é? Adriano. Qual é a tua história, qual é a tua experiência com a palavra e qual é a diferença que Deus realizou na tua vida? Olha, bispo, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei aqui na miséria, porque meu marido estava desempregado há mais de 7 anos, e ele frustrado, eu cobrando pela necessidade que eu tinha dentro de casa, de dar comida para minha filha, eu não tinha o que comer, ele me batia, bispo. O meu marido, ele me espancava, gente, ele me arrastava dentro de casa, bispo, pelos cabelos, e eu pedia para ele, porque a geladeira vazia, ele saía para a rua, ele tentava arrumar um bico, ele não conseguia, e eu falava, olha como é que está a situação, a gente precisa comer, e ele me socava, bispo, ele me batia como se eu fosse um homem. Gente, ele puxava meus cabelos, os móveis dentro da casa arrastava. Sempre, era 24 horas esse inferno que eu vivia dentro da minha casa. Mas espera aí, você não falava com essa calma não, né? Não. Ele não batia à toa não. Não, eu avançava no meu marido. Eu avançava nele. Porque senão só ele passa por mal. É ou não é? Sim ou não? Não justifica, mas também não justificava como ela agia. Mas você vê que é uma pessoa endemoniada, né? Você era extremamente endemoniada. Extremamente. O meu marido, eu puxava a faca para ele, e ele segurava na faca para mim não matá-lo. Inclusive tem a marca do puxão da faca na mão dele, bispo. Jesus. Aqui, ó, porque ele segurou no facão. E eu fiz assim, então cortou a mão do meu marido. Eu cheguei a jogar uma panela de óleo fervendo nas costas do meu marido, ao ponto de ver a pele descer na minha frente. Porque eu era desesperada, eu não conseguia, eu era uma mulher ao extremo de desespero, gente. A Jennifer, a minha filha era pequena, e ela gritava de fome. Então, quando ele saía para arrumar um bico, eu desesperada, porque eu não tinha direção, bispo. Eu começava a bater na porta dos vizinhos, na porta das pessoas, pedindo comida. As pessoas colocavam resto de macarrão em saquinhos. Eu levava para casa, às vezes o queijo estava até estragado. Eu separava aquilo e dava para minha filha comer. Comida de dias que as pessoas davam resto. Eu revirava lixo, bispo. Eu ia no final da feira e eu recolhia fruta velha, no finalzinho, na xepa, né, que o pessoal chama, e eu começava a pegar um monte de coisa velha, estragada, levava para casa. Você não se sentiu humilhado com essa situação, não? Sim, eu me sentia muito humilhado, tanto que a humilhação era tanta, e o desespero meu e dela de ver aquela situação dentro de casa, o único jeito que eu tinha de ver ela parar de me cobrar era espancando, só passava isso na minha cabeça, bate nela, espanca ela. Aí ela ia para o canto chorar, ou eu saía de casa, ou eu ficava ali num canto, e é assim que a gente vivia. O único jeito de manter ela quieta, de não ter que escutar o que ela ficava falando. Mas você fazia isso drogado, bêbado ou de cara limpa? Não, era de cara limpa, por demônio. Eu nunca fui viciado. E que demônio, hein? É, que demônio mesmo. Era isso, bispo, a situação de saber que você não consegue dar jeito, eu passava na minha cabeça, eu fazia. Então, a única coisa que passava na minha cabeça era agredir ela, para poder ela ficar quieta e a gente tentar resolver. Na realidade, não resolvia nada, só piorava. Mas isso eu passava na minha cabeça. Foram quantos anos vivendo esse inferno? Mais de 7 anos, bispo. Mais de 7. Ele me arrastava do portão para fora. E a criança vendo isso? A Jennifer via tudo isso. Ela ficava acuada num canto, ela chorava muito. A minha filha, ela não dormia à noite, ela via vulto, ela chorava, ela via coisas dentro de casa, amiguinhos imaginários. Então a minha vida era demônio puro, era um inferno, eram muitos demônios na nossa vida, bispo. E eu olhava para o Adriano, a gente não tinha uma relação de casal. A gente não conseguia dormir junto. Eu chegava perto dele, eu só tinha vontade de voar nele, eu sacudia ele, eu cobrava, a nossa filha está passando fome, e ele me espancando, me tirava sangue. Eu ia para o hospital, gente, eu ficava internada, fiquei internada quase 20 dias, porque ele tinha estourado o meu nariz, eu quase fiz uma cirurgia, e aí, graças a Deus, não precisou, mas fiquei internada no soro, voltei para casa, toda enfaixada, ele me arrebentou dentro de casa. Então, assim, mesmo saindo do hospital daquele jeito, ele me batia. Era um inferno. Qual foi o teu fundo de poço que fez você e como você chegou na igreja?
foi quando eu joguei essa panela de óleo quente nas costas dele, que eu vi a pele dele descer na minha frente, eu falei, um vai matar o outro. Não tem jeito. A gente tem marcas assim, no corpo, assim, do passado, das brigas que a gente tinha, sabe, bispo? Era uma guerra. E um dia, numa dessas brigas, ele queria ouvir música. A gente brigava por um palito que caísse no chão, bispo. Era um inferno. E ele pegou e ligou o som, que ele queria ouvir uma estação, e eu não queria ouvir música. Eu também era provocadeira. E eu peguei e falei para ele, eu falei, olha, não, você não vai ligar o som, eu não quero. E com raiva dele, por estar passando fome, achando que ele era obrigado a resolver tudo, que eu não tinha também, o meu papel também de paciente, que eu não tinha. E ele pegou e explodiu o som, e na briga mexe no som e desmexe. Ele me espancou, bispo, ele me deixou no chão estirada. Gente, ele me deu um soco no ouvido, que o meu sangue escorreu assim no ouvido. E eu estava com um vestidinho rasgado, começou a escorrer no meu vestido sangue. Eu estava com um chinelo de dedo, que eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo com prego travado na corrinha do chinelo. E ele bateu a porta e saiu. Só que nisso, olha como Deus faz as coisas, gente. A rádio da igreja foi sintonizada. Aqui. Isso, a rádio da igreja foi sintonizada. E eu fiquei deitada ali, chorando muito, soluçando. E dali eu falei, eu vou me matar, para mim não dá mais, porque eu não aguento mais essa situação. Eu estava decidida. Eu já tinha pegado várias vezes faca para cortar os meus pulsos, só que eu não concretizei porque a minha filha chegou no momento e eu não consegui, não tive coragem de fazer na frente dela. E aí o pastor estava falando na rádio. Ele sintonizou a rádio da igreja, gente, sem querer, ficou àquela altura. E eu deitada no chão chorando, e o pastor começou a falar que se você fosse até o altar, e você fizesse um sacrifício no altar, e você chamasse a atenção de Deus, o Deus que eu conhecia era o Deus que minha mãe me ensinava, né? O Deus da igreja católica, aquelas coisas que a gente, né? Religião, eu conhecia religião, eu não conhecia o Deus vivo. E aí eu comecei a ouvir ele falar que tinha um Deus que poderia mudar a sua história, se você fosse até a igreja e tomasse uma atitude no altar. E aí eu fui, do jeito que eu estava, bispo, com aquele chinelinho de dedo com prego, suja de sangue, toda descabelada, eu fui até a igreja. Eu entrei na igreja, as pessoas ficaram me olhando, eu sentei no primeiro banco, e aí eu comecei a ouvir a pregação. Mas, gente, eu não olhei para ninguém dentro da igreja, eu só olhava para o pastor. E ele começou a falar, aquilo tudo entrava dentro de mim com uma força tão grande, bispo, porque eu queria conhecer, eu queria uma mudança de vida, eu queria ter uma vida que eu nunca tive. E aí eu comecei a escutar, e ele começou a falar que se você subisse no altar e você fizesse um sacrifício, Deus ia mudar a sua história. Aí ele começou a falar valores na época, né? E ele começou a falar vários valores, ele falou na época o máximo, né? Você que vai fazer um sacrifício de 10 mil reais, sobe, esse é para você. E eu subi correndo, eu peguei aquele envelope. E quando eu subi no altar, ele me parou e falou assim, ele me viu o meu estado, eu estava com o vestido sujo de sangue, toda machucada, ele falou assim, a senhora entendeu direitinho o valor do sacrifício? Eu falei, sim senhor, foi 10 mil reais. E aí ele falou, então vai na sua fé, porque ele estava preocupado comigo. Ele achou que eu não tivesse entendido pelo meu estado. Só que eu queria sacrificar, bispo, né? Eu comecei a escutar tudo aquilo e foi longa a pregação. Ele explicou bem a palavra de Deus para mim. Ele falou que tinha que chamar a atenção de Deus, que tinha que ser o seu melhor. Eu não tinha nada. Eu estava passando fome dentro de casa. Eu estava sendo espancada. Mas eu tinha que pegar aquele envelope que era o maior. Porque se Deus era o maior, eu tinha que pegar o maior valor. Eu tinha que dar um jeito. E aí eu peguei aquele envelope e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, bispo, quando eu desci do altar com aquele envelope, eu já desci com uma certeza de que eu ia conseguir cumprir aquele sacrifício. Um valor que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ele. Eu falei, Adriano, eu estava com tanta sede de sacrificar, que eu falei para ele, eu vou sacrificar, vou colocar 10 mil reais nesse envelope e Deus vai mudar a nossa vida. Ele deu risada, ele me empurrou. E ele falou assim, você está ficando louca? A gente não tem nem o que comer. Como que você vai colocar dinheiro nesse envelope? Você vai dar dinheiro para o Bispo Macedo? Você está louca? Ele odiava a igreja, ele tinha raiva dos pastores. E eu falei, eu não vou dar dinheiro para o Bispo Macedo. Eu vou sacrificar no altar e Deus vai mudar a nossa história. Não me interessa o que ele vai fazer. O homem de Deus falou que se eu sacrificar, se eu chamar a atenção de Deus... E naquele momento eu queria chamar a atenção de Deus. Eu queria que Deus me visse no meio da multidão. Que Deus prestasse atenção em mim, porque eu estava sofrendo. E eu ia morrer, eu não aguentava mais aquela situação. Ele pegou uma faca, bispo, na cozinha, e ele botou aquela faca no meu pescoço, ele me levantou aqui com a faca, e ele falou assim para mim, rasga isso, porque se você tentar fazer alguma coisa para colocar dinheiro aí, eu te mato. E eu falei para ele, eu vou sacrificar, Adriano,
você pode me matar, mas eu vou sacrificar e Deus vai mudar a nossa história. Você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Bispo, ele saiu. Quando ele saiu, eu comecei a procurar, assim, um jeito de tentar sacrificar. O que eu ia fazer para colocar aquele dinheiro no envelope. E aí ele voltou, e ele me viu orando, ele falou assim, você vai continuar com essa palhaçada? Eu falei assim, eu vou sacrificar e Deus vai mudar a nossa história. E aí ele pegou, foi se deitar, mas assim, houve briga, arrastou os móveis dentro de casa, me empurrou, foi uma guerra, bispo. Não foi assim tão simples como eu estou falando, foi bem difícil para mim. E ele foi se deitar, e eu fiquei a madrugada todinha, andando de um lado para o outro, e falando com Deus, que eu nem conhecia. Senhor, me mostra o que eu vou fazer para sacrificar, que eu tenho que sacrificar. E a minha filha chorava de fome. Eu continuei pegando o resto de comida, continuei naquela direção, que era a direção que eu tinha, que era o que eu sabia fazer, pedi as coisas para os outros, e veio uma voz bem forte, quando eu pedi essa direção para Deus, dentro de mim, falou assim, vende tudo o que você tem, que eu vou mudar a tua história. Porque ele estava desempregado, bispo. Só que a casa, ela estava toda mobiliada. Então eu tinha móveis, eu tinha a máquina de lavar, eu tinha o sofá, tinha a televisão, tinha uma casa toda mobiliada. Mas eu vivia na miséria, a geladeira era vazia, não tinha nada para comer. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou vender tudo que tem aqui dentro. Não foi o pastor que te sugeriu, não foi ninguém que disse para você, vende todos os móveis da tua casa e sacrifica? Não, senhor, foi Deus, porque eu pedi para Deus me mostrar o que eu tinha que fazer para sacrificar. E eu nunca olhei, gente, para aqueles móveis, eu nunca prestei atenção naquilo. E aquela noite eu olhei para minha casa, eu falei, eu tenho que sacrificar. E aí ele pegou, se levantou, e eu falei para ele, Adriana, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou vender tudo. Nossa, bispo, foi uma guerra. Ele pegou no meu pescoço, ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou vender tudo que a gente tem. Eu estava decidida, eu só queria Deus na minha vida. Eu queria conhecer o Deus daqueles testemunhos que eu estava ouvindo na rádio. E aí ele pegou aquela faca de novo, aí ele apunhalou de novo no meu pescoço e falou, você quer morrer? Eu vou acabar com a tua vida aqui, Thaís. Eu vou tirar teu sangue. Eu falei, Adriana, eu vou vender tudo. Tudo. Só que ali eu já vi Deus comigo, porque se ele tivesse que me matar, ele já tinha enfiado a faca no meu pescoço. E eu estava na certeza, eu vou fazer aquela voz dentro de mim, eu sou contigo. Faz que eu sou contigo. Ele saiu para procurar os bicos dele. Quando ele saiu, eu procurei, gente, eu comecei a correr. Eu falei, agora, eu vou atrás enquanto ele não chega. Comecei a procurar casa de móveis usada, que tinha muito nos bairros, querendo comprar móveis. E eu comecei a chamar o pessoal para ir lá em casa. Olha, eu estou vendendo tudo, Ah, o que você tem, moço? Eu tenho tudo, muita coisa. E eles iam lá em casa, eles começaram a levar, começou a comprar. Começaram a me dar valores nos móveis, eu comecei a juntar aquele dinheiro, foi tudo, bispo. Eu consegui os 10 mil reais, todos os móveis da minha casa foram embora, tudo, até disco, coisas que a gente tinha, utensílios, até ventilador, foi tudo embora, tudo, a casa ficou vazia. Quando ele chegou, a casa já fazia eco, quando entrava dentro de casa. E ele falou assim, o que tu fez aqui, sua louca? Eu falei, eu vendi tudo e eu vou te mostrar o que Deus vai fazer. Aí ele viu o envelope, não fechava, porque já estava com os 10 mil reais no envelope. E aí ele falou assim para mim, pega esse dinheiro, então, e vai fazer uma compra para a menina. Já que tu vendeu tudo, você é louca? E eu falei assim, não, eu não vou usar esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do altar. E ele pegou a faca, ele travou no chão da sala, e ele falou assim, né, graças a Deus foi no chão da sala que ele travou. E ele falou assim para mim, você está vendo, do jeito que eu travei essa faca no chão da sala, que era madeira a casa, bispo, eu vou enfiá-la no teu peito, se você continuar com essa palhaçada. Eu falei, eu vou continuar. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou deixar você fazer, você já vendeu tudo que a gente tinha mesmo, mas brigando, gente, não com essa calma que eu estou falando, brigando mesmo. Eu vou deixar você fazer isso, só que se prepara, depois que você colocar esse envelope lá no altar, você voltar, eu vou tirar teu sangue aqui nessa sala. E a minha filha chorava, porque viu o pai com aquele, era um facão enorme, e ele ficou o tempo todo amolando aquela faca na minha frente, bispo. Aí eu revoltada, né, porque eu continuei na fé, eu continuei indo na igreja, eu continuei me alimentando da palavra de Deus, e cada vez mais eu me fortalecia com a palavra entrava dentro de mim como uma flecha, gente, sabe, entrava e ficava. E eu peguei minha filha, um calor de 40 graus, bispo, e o pastor falou assim, é a última gota, é o extremo, você que já está com o seu sacrifício cumprido, é o extremo. Eu podia já colocar o envelope lá, mas era muito especial para mim.
Então eu peguei a minha filha, fui para a praia, naquele calor de 40 graus, e comecei a catar latinha. Comecei a pegar papelão. Aí eu ia nas barracas, a praia lotada, era dezembro também, cheio de turista, aí eles tudo comendo churrasco, bispo, comendo hot dog. E a Jennifer chegava pertinho assim da mesa, bebendo, e aí eu pegava, posso pegar as latinhas? Eles deixavam. E eu pegava as migalhinhas dos pratinhos da mesa, eu dava assim, disfarçadamente para minha filha comer. Gente, quando eu lembro dessa cena é muito forte, e a Jennifer falava, mãe, eu estou com fome. Como era muito pouco, eu peguei garrafinha PET no lixo, e eu enchi de água do chuveirinho da praia. E eu falava para ela, filha, enche o estômago de água. Desculpa, bispo. Enche o estômago de água, que Deus vai mudar a nossa história. Aí eu peguei, bispo, ela tomava aquela água, e tá bom, mamãe, quando Deus vai mudar a nossa história? Eu falei, confia nele como a sua mãe está confiando. E eu enchi aquele saco que eu estava preto de lixo, cheio de latinha. E eu fui num lugar que vende aquelas latinhas, e eu consegui, no total do meu sacrifício, resumindo, bispo, foram 13 mil reais. E aí eu falei para o Adriano, agora você vai comigo. Ele falou, ele ia amolando a faca dentro de casa. Acabou para você, Thaís. Ele falou para mim, acabou, ele falava. Mas ele falava discutindo, ele me empurrava. E aí eu falei para ele, você vai comigo até a igreja, porque a gente vai sacrificar, chegou a hora. Ele falou assim, não vou com você. Eu falei, você vai comigo? Ele falou, você quer mesmo que eu vá? Eu falei, sim, eu quero que você vá. Ele falou, você vai me aguentar de casa até a igreja, você vai ver o que eu vou fazer com você. A gente tinha uma bicicleta velha, caindo aos pedaços, era um bagageiro todo enferrujado. Ele pegou aquela bicicleta, ele foi comigo até a igreja, comigo andando, com a Jennifer do lado, eu com sacrifício, e ele me empurrava, jogava aquela bicicleta em cima de mim, eu caía no chão, bispo. Eu ralei todo o meu cotovelo no muro da calçada, das paredes, e eu cheguei toda ralada na igreja. Quando eu entrei, dentro de mim aquela voz forte dizendo assim, continua, que eu vou mudar a tua história. Eu podia ali ter parado, né? Porque eu já estava com sacrifício, né? Porque veio vozes na minha cabeça. Veio voz. Dentro de mim, Deus falava comigo, o diabo tentava falar na minha mente. Você está com o dinheiro aí, Deus não fez nada. Olha aí, você conseguiu, Deus não fez nada. Só que dentro de mim, Deus falava, continua. E eu peguei, sofrendo, mas não olhava para o que ele estava fazendo. Dentro de mim só certeza. Entrei com ele dentro da igreja. Quando ele sentou comigo no primeiro banco, que eu puxei ele, o pastor falou, você vai subir no altar agora e você vai colocar o teu sacrifício no altar. Bispo, eu peguei na mão do meu marido, eu arrastei ele para cima do altar. Porque eu queria salvar o meu casamento também. Eu queria Deus, eu queria nascer de Deus primeiramente. E eu queria também que ele nascesse de Deus, para que a gente fosse feliz. E aí eu arrastei ele para o altar, ele subiu comigo, e eu coloquei o meu sacrifício no altar. Quando eu coloquei meu sacrifício no altar, bispo, eu posso dizer com certeza para vocês que não foi nenhum sentimento, que foi uma certeza dentro do meu coração. E a minha mente estava convicta de que Deus já tinha realizado todos os meus sonhos. Primeiramente, o nascimento com Deus. Porque foi o que eu falei para ele, eu queria conhecer a Deus. E eu desci do altar com o Adriano, outra mulher. Eu já estava com outra cabeça ali. Por incrível que pareça, as pessoas falam, no primeiro dia, exatamente. Eu desci no altar com essa força, uma força que eu nunca tinha conhecido na minha vida. E eu desci do altar, ele que veio me perturbando de casa até a igreja, ele foi calado. Quando chegou em casa, gente, a casa estava vazia. A situação ali, a situação era a mesma. Só que o que estava dentro de mim era muito maior, bispo. E ele chegou e falou assim para mim, Thaís, eu precisava conversar com você. Ele começou a vomitar ali em palavras, bispo. Ele começou a falar para mim que ele me amava. Ele começou a contar coisas absurdas que ele fazia comigo que eu não sabia. Deus começou a fazer ele se limpar ali comigo. E ele começou a chorar, ele se ajoelhou, ele falou, pediu perdão. Ele falou, não sei o que aconteceu ali naquele altar, Thaís, mas eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu não consigo mais, eu não sei como é que eu te agredi. Ele começou se arrepender de tudo que ele tinha feito comigo. Eu liberei o perdão para ele, porque a partir do momento que eu deixei a minha vida no altar, eu não tinha mais que olhar para o meu marido com ódio.
Eu não tinha mais que reclamar com ele, porque Deus estava na frente do nosso casamento. Eu coloquei Deus na frente do nosso casamento. Então, eu falei para o Adriano, falei, olha, eu perdoo você, não precisa me falar nada. O que você fez do altar para trás não me interessa mais. E daí para cá? Aí, eu comecei a ficar na fé com meu marido, até hoje. Deus começou a dar direção, porque, como o senhor estava falando na pregação, é direção que Deus vai dar para você, não vai cair do céu. Deus vai te dar uma direção. Só que para Deus te dar uma direção, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que fazer o perfeito sacrifício. E Deus começou a me dar direção, eu comecei a falar para ele, Adriano, vamos fazer isso aqui? Olha, Deus está me dando uma direção. E a gente começou a fazer, eu comecei a trabalhar com ele, ramo de corretagem, a gente começou a correr. E eu comecei a crescer. Aí Deus me deu a direção para abrir a empresa. Deus me ensinou o ramo, trabalhando para outras pessoas, não foi da noite para o dia. E aí eu ensinei meu marido, a gente começou junto. Veio outras fogueiras santas, aí a gente já estava com salário, com renda, já estávamos comprando os móveis, sacrificamos novamente. E aí Deus falou para mim, dentro de mim, abre a tua empresa. Agora que você já tem todo o conhecimento, já sabe o que fazer, abre a tua empresa. Aí eu abri a minha empresa, que é a Fidelis Intermediação de Negócios, e no ramo imobiliário, no ramo de seguros. Para resumir, tua vida é diferente no quê? Em quais aspectos? A minha vida é diferente em tudo. Deus mudou tudo. Vida completa. Completa, principalmente o Espírito Santo, porque se eu não tivesse nascido de Deus, Deus não teria me dado direção. A matéria, eu estou assim complementando, bispo, falando da parte financeira também, porque Deus fez tudo. Mas o mais importante para mim é o Espírito Santo, porque a matéria não significa nada para a gente. Quando você começa a entender que o dinheiro, os bens que Deus te deu, não significa nada, é apenas para você usufruir, né, o melhor de Deus nessa terra, Deus faz de você cada vez mais, Deus faz você crescer cada vez mais. E é o que tem acontecido na vida de vocês? É o que tem acontecido, a gente tem tudo, bispo, tudo, minha filha come onde quer, minha filha é formada. Amém. Você tem o Espírito Santo? Sim, com certeza, é o principal, bispo.